Olá, seja bem-vindo ao Varela Torres Cast, o seu podcast da televisão. Hoje temos o prazer de receber a doutora Jordana, que está voltando ao nosso programa, mas agora num formato novo de podcast, né, doutora? Isso. Ela que é especialista em direito de trabalho, empresarial, e que tem uma vasta aí a abrangência, né, em relação a essas diretrizes da nossa CLT. E o tema de hoje é Acordo Coletivo de Trabalho e Convenção Coletiva de Trabalho. Qual o impacto para as empresas? Doutora, que prazer ter você mais uma vez aqui conosco. Obrigada, eu que agradeço, né? Eu estive algumas vezes no outro formato de programa, né? E fico feliz de ter sido chamada mais uma vez. Deu saudade, Varela Torres, o seu momento jurídico. Você lembra que eu sei. Doutora, vamos de pergunta aqui, tá certo? O que distingue um acordo coletivo de uma convenção coletiva? Pergunta forte, hein? Inclusive, eu achei interessante trazer esse tema, porque eu sou especialista na área empresarial, né? Ainda que eu atue nessa parte trabalhista, eu sou focada na área empresarial. Então, eu vejo que as empresas elas têm muita dúvida em relação a essa questão da diferença do acordo coletivo, da convenção coletiva. Muitas empresas elas acham que é a mesma coisa, mas não é. A convenção coletiva ela é como se ela fosse uma lei para uma categoria por exemplo, vamos ter convenção coletiva do comércio, convenção coletiva dos bares e restaurantes. Cada segmento tem uma convenção coletiva e é como se fosse uma lei. Ali vai estar disposto, né, qual que é a jornada de trabalho permitida, vai ter algumas particularidades e já o acordo coletivo é feito entre a empresa e o sindicato. Então já é algo mais específico para a sua empresa, você consegue adaptar mais as cláusulas ali para a sua necessidade, né? Existe algum momento em que o acordo coletivo ele pode ser mais vantajoso para uma empresa do que a convenção coletiva? Com certeza. Na verdade, eu sempre digo que o acordo coletivo ele sempre é mais vantajoso do que a convenção coletiva. Claro que a gente tem raras exceções, né? Já que a gente lida com a questão do sindicato, também tem que ver muito para o lado do funcionário, como é de comum acordo entre o sindicato laboral e o sindicato patronal, né? Que é o sindicato que defende os funcionários e o sindicato que defende a empresa. Nem sempre vai ser sempre benéfico para um lado só. Então, mas o acordo coletivo você consegue adaptar melhor para a sua empresa. Então, por exemplo, a convenção coletiva ela é mais abrangente, fala sobre o assunto de forma mais abrangente. Através do acordo coletivo, você consegue afunila, né? Exatamente, você consegue adaptar já mais as suas particularidades da empresa. Eu posso até trazer um exemplo, né, que eu lido muito com bares e restaurantes. Então, lá na convenção coletiva existe uma previsão sobre a distribuição de gorjetas. Essa distribuição é geral para todas as empresas que atuam na área, né, de bares e restaurantes. O acordo coletivo já você consegue adaptar. Olha, eu vou colocar só garçom para receber gorjeta, ou eu vou colocar todo mundo, mas o garçom vai receber um valor maior por lidar com o atendimento. Então, acaba sendo mais benéfico para a empresa e fica mais bacana também para o funcionário que está ali na linha de frente, né? É forte, hein? Vamos lá de pergunta. Quais são as limitações legais na flexibilização de direitos trabalhistas em acordos e convenções coletivas? Em relação a essa questão da limitação, a gente tem sempre que pensar também que a gente não pode bater de frente com uma lei federal, com a consolidação das leis trabalhistas, né? Que é a lei maior que a gente tem de direito de trabalho. Que é a CLT? Exatamente. A gente não consegue bater de frente, então, por exemplo, a gente não pode fazer uma convenção coletiva e nenhum acordo coletivo com o sindicato tirando o direito do funcionário receber o FGTS, que já é um direito constitucional, o 13º salário, o direito ao gozo de férias. Então, a gente nunca vai ver uma convenção coletiva dispondo sobre o funcionário não vai receber 13º salário se você fizer acordo coletivo com o sindicato, porque está ferindo um direito. Então, existem essas limitações que são as garantias dos funcionários, que isso a gente não consegue mexer. Mas, de resto, existe muita negociação para poder firmar um acordo. Vamos na prática. Eu sou uma empresa, vamos colocar aí do segmento que você falou, de restaurante. Eu já tenho predeterminado uma convenção coletiva, correto? Isso. Que é o macro para qualquer segmento de restaurante, bar, por aí vai. Só que eu quero fazer aí
um acordo coletivo que eu tenho complexidades, né, daquele meu negócio. Como é que seria o primeiro passo deles para poder dar andamento a esse acordo coletivo? Normalmente o sindicato ele disponibiliza, né, um link para você conseguir cadastrar a sua empresa com um formulário e aí você vai precisar estar quite com as suas obrigações tanto no sindicato laboral quanto no patronal. Então, por exemplo, o custeio sindical não foi repassado, o sindicato não dá andamento ao seu acordo coletivo. Mas aí você estando, né, quite com a questão das suas obrigações perante o sindicato, eles mesmo, né, você já coloca as suas peculiaridades ali, eles podem aprovar ou não, porque eles podem barrar também e falar, isso não tem como a gente colocar num acordo coletivo. Mas assim que eles aprovam, eles enviam uma minuta de acordo coletivo, que é assinado pela empresa, e aí, com a assinatura da empresa, o presidente do sindicato também assina e aí já tem validade. Então é sempre bom ir procurar um advogado para poder negociar essas questões aí, né? Que tenha conhecimento da legislação e de forma apurada na parte trabalhista, né? Exatamente. Eu acho o principal é você ter um advogado para fazer essa negociação, ainda que não seja obrigatório. Acaba que você pode deixar passar algumas coisas ou então ser barrado de outras coisas sem, né, ter conhecimento do seu direito ali. Entendi. Gente, vamos aqui a um breve intervalo, viu? Vai lá tomar uma água, se precisar vai ao banheiro, mas volta que tem muita coisa boa aqui para você aprender conosco. Até já já. A Varela Torres Recuperação de Crédito, com sede na capital do estado de Goiás, atua em todo o território nacional e é composta por corpo jurídico especializado que contém advogados, auxiliares jurídicos e recuperadores de crédito. A equipe é apta a realizar negociações de casos de diversos níveis de complexidade, tanto em âmbito judicial quanto extrajudicial. Sua empresa ou condomínio sem inadimplência de recebíveis. Olá, estamos de volta com o Varela Torres Cast, o teu podcast na televisão. Hoje discutindo aqui sobre acordos trabalhistas, convenções trabalhistas, né? E como convidada especial, a doutora Jordana, ela que é especialista em direito trabalhista empresarial. E vamos de pergunta. Como as empresas podem se beneficiar da prevalência do negociado sobre o legislado prevista pela reforma trabalhista? Essa pergunta ela é interessante porque o que a gente fala do que é o negociado sobre o legislado, né? A prevalência do negociado sobre o legislado. A gente fala que a convenção coletiva ela tem um peso maior do que a própria CLT. Então, assim, é uma coisa muito importante e isso veio com a reforma trabalhista em 2017. A empresa pode se beneficiar de uma forma muito interessante, porque eu vou te dar um exemplo. Na CLT, a previsão é de que funcionários que exerçam jornada de trabalho entre 6 e 8 horas, né, diárias, eles têm um intervalo intra-jornada, que é aquele de descanso para almoço e refeição, de no mínimo 1 e no máximo 2 horas. Só que na convenção coletiva de trabalho, e eu já vou trazer agora dos bares e restaurantes mais uma vez aqui de Goiânia, porque é importante a gente destacar também que elas são divididas por região. A gente não tem uma convenção coletiva no Brasil para bares e restaurantes. A gente tem uma para Goiás, existem interiores que têm as próprias. Então, a convenção coletiva de trabalho de bares e restaurantes aqui de Goiânia, ela prevê que as casas que têm duplo funcionamento, ou seja, essas que abrem na hora do almoço e na hora da janta, como churrascarias, esse pessoal que trabalha tanto no almoço quanto na janta, eles podem conceder um intervalo superior a 2 horas. E isso não está contra a lei, por mais que a CLT preveja que não é permitido, né? Então, existem muitas coisas benéficas que a gente consegue na convenção coletiva. É forte, hein? E aí, você empresário, como é que está aí os teus acordos trabalhistas? Você segue a convenção? Como é que está? Está tudo bagunçado. Se organiza, hein? Vamos lá. Quais são os principais desafios enfrentados pelas empresas durante a negociação de acordos coletivos? Eu acredito que a grande dificuldade é justamente essa comunicação entre a empresa e o sindicato. Eu não digo só de empresa e sindicato laboral, mas existe uma certa
resistência entre a empresa e o sindicato patronal também. A gente acaba tendo algumas divergências, né? Então, acredito que a grande dificuldade mesmo seja chegar num ponto em comum do que é bom para a empresa, mas também é bom para o funcionário e a gente conseguir seguir de uma forma que não seja ruim nem para um nem para outro, né? Bom demais. Como o uso de acordos e convenções coletivas pode influenciar a competitividade de uma empresa no mercado? Isso também eu acho bem bacana de abordar, porque é o que eu já falei durante aqui o podcast, a convenção coletiva ela te permite, né, que você tenha um funcionário ali que tire um intervalo maior e que consiga trabalhar em 2 turnos, então você não precisa contratar 2 funcionários, um para o turno da manhã, um para o turno da noite. Então, assim, dependendo como cada segmento tem a sua própria convenção coletiva, eu acredito que o segmento que ele dê mais vantagens para uma empresa do que outra, aumenta essa competitividade entre as empresas. Pois é, quando eu organizo melhor a minha estrutura interna, eu amenizo riscos aí trabalhistas também dentro da empresa, né? Exatamente. Mas eu fiz o acordo, aprovei lá, tudo certinho com o sindicato. Quais são as consequências se eu descumprir isso? Então, as consequências elas são um pouco pesadas. As convenções coletivas elas já têm previsão de multa pelo descumprimento daquelas cláusulas que estão lá. Então, por exemplo, eu não posso abrir no feriado do dia tal, um feriado que instituído, por exemplo, dia do comerciário. A convenção coletiva do comércio, né, não permite que os funcionários trabalhem naquele dia, que é exatamente para ser um dia de descanso. Quem descumpre aquela convenção tem a multa, né, que é a multa convencional, que a gente chama que é pelo descumprimento de cláusula da convenção coletiva. Então, além do sindicato, do próprio sindicato laboral ou patronal poder entrar com uma ação, né, contra a empresa, falando sobre o descumprimento, ao próprio funcionário, quando ele entra com a reclamatória trabalhista contra a empresa, ele consegue falar sobre esses descumprimentos também, pedir a aplicação de multa. Então, na prática, eu preciso ter muito cuidado com aquilo que eu vou gerar como um acordo coletivo, para que eu possa cumprir também, para poder evitar demandas trabalhistas. Exatamente, porque não adianta nada você fazer um acordo coletivo que você entende que seja mais benéfico para a sua empresa, se você sabe que não vai conseguir cumprir, né? E eu sei que tem uma modalidade nova, que não é tão nova, né, até porque a CLT é 2017, que fala sobre os acordos que são feitos no caso de demissão, né, dos famosos sejusques. Como é que funciona isso aí na prática? Então, esses acordos a gente chama de acordo extrajudicial, né? Ele veio com... Não tem nada a ver com acordo coletivo, não, que vai ser ali organizado. Não. Esse acordo extrajudicial já é entre funcionário e empregador, então não tem interferência do sindicato de nenhuma forma. Mas é uma modalidade muito interessante, né, para a gente fazer rescisão do funcionário, e não só quando é a demissão sem justa causa, a gente consegue fazer o acordo extrajudicial também e homologar na Justiça do Trabalho quando é uma funcionária gestante que quer pedir demissão. Existe toda a burocracia que precisa ser perante o sindicato, então a gente consegue tirar essa participação do sindicato e tornar menos burocrático. Bom demais. Gente, nosso programa já está aí chegando ao fim, programa bom é assim mesmo. Eu acho que esse programa gerou para a sua vida aí muitos ensinos, em especial você que é empresário, né, gente, de qualquer segmento. Doutora, que prazer ter você aqui em nosso podcast, né, no Varela Torres Cast, e volte mais vezes. Eu que agradeço o convite, eu espero voltar mais vezes. Que Deus te abençoe, né, e até a próxima.